Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 18, verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Grande Pai Celestial, nós continuamos suplicando que esta divina graça manifeste em cada um de nós. O mundo te rejeita, mas o seu povo te aceita. Então nós estamos envoltos a esta graça, envolto a este sangue manifestado em palavra neste tempo final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus faz um chamado: saiam dela. Eu creio que nós não podemos ficar surpresos do que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer. É que surpreendemos pelas notícias e nós somos um povo que não devemos ser surpreendidos por notícias. Estas coisas acontecem, mas a Bíblia já havia avisado sobre tudo. Todos os acontecimentos que tem, tanto natural, político e espiritual, Deus em sua palavra tem esclarecido isso, tem mostrado isto. Então nós não podemos ficar surpresos. Como pode estar acontecendo isso? Não adianta falar como pode, é tempo disso. Não é que você vai dizer como pode acontecer homem casar com homem. Não, a Bíblia diz que nos últimos dias eles fariam isso. Como pode uma mulher casar com uma mulher? A Bíblia mostra isto. Aconteceria exatamente nestes tempos. É difícil as pessoas dizerem como pode os dias do Filho do Homem. Ficar surpreendido, como pode os dias do Filho do Homem? E está na Bíblia. Isso também já aconteceu. Dias do Filho do Homem, dias de um profeta. Então nada pode nos surpreender. A gente não sabia que Deus vinha em carne. A gente só sabia, como sabe os crentes, que Jesus vem buscar a igreja. Isso todos nós sabíamos. Mas saber que Deus vinha como Filho do Homem outra vez, nós não sabíamos. Isso daí nos pegou de surpresa lá atrás, porque não sabíamos. Quando você não sabe de uma coisa, então aquilo pode surpreender. Mas se você sabe, não tem graça, não te surpreende mais. Mas nós não sabíamos. Por isso a Bíblia diz
Isso é Mateus 24, 36, que aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Agora, qual o motivo? É a surpresa. Isso tinha que nos surpreender, ninguém sabe. Se alguém soubesse, então não seria uma surpresa. Mas ninguém sabe. Então Jesus já tinha avisado, só que nós não estávamos preocupados com isso. Ele avisou faz 2000 anos, mas nós não estávamos pensando nisso. A vida toda que eu me conheço por crente, eu espero arrebatamento. A vida toda. Na verdade, a vida toda que eu tenho vivido, eu vivi no tempo do arrebatamento, certo? Não vivi muito no tempo da vinda do Filho do Homem, que foi em 63, que eu tinha 13 anos. Mas eu vivi mais a minha vida cristã, exatamente de 13 anos para cá, e sem saber que Deus vinha na terra como Filho do Homem. E que não é uma conversinha, que não é uma denominação que falou. O próprio Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, ele já tinha avisado, isso vai acontecer. Quando vocês virem o que está acontecendo no mundo, não te surpreenda, certo? Eu estava pensando há pouco, tudo está voltando ao princípio. Eu quero ver se nós queremos voltar ao princípio, porque tudo está voltando ao princípio. As leis estão manifestando na terra através de seus grandes homens, fazendo suas leis, e isto retornando as pessoas ao princípio. Tem país aí que já aprova o casamento, pai com filha, filho com mãe, irmão com irmã. O que é isso? Voltando ao princípio. Quando? Lá no princípio, Caim casou com a sua irmã. Certo? Lá no princípio, lá no Gênesis. Então, naquele tempo, o próprio profeta diz que no tempo de Abraão, que isso aconteceu, ainda a geração era forte, mas que hoje não. Então nós vamos ter uma geração corrompida, de mente corrompida, corpo corrompido, porque tudo neste povo é frágil, está no fim, tudo está acabado. Nossas alimentações, o que nós temos que fazer é orar a Deus. A única escapatória que tem. Não é assim, eu não como isso, não como aquilo, então não posso comer nada. Cada coisa tem um pouquinho de veneno, mas é um pouquinho só. Agora, a Bíblia mostra que em meu nome comerão coisas mortíferas e não fará dano algum. Eu não creio que se alguém me der alguma coisa e falar, isso daqui é soda, bebe. Eu não vou beber, eu não sou louco. Mas, como as coisas vêm na alimentação, você passa a comer daquilo. Agora, o que tem que ser feito? Tem que ser orado, tem que orar pela alimentação. Não precisa fazer uma oração daquela grande, né? Faz uma oração de gratidão e pedindo a bênção sobre o alimento. É aquilo ali, aprenda a fazer, simplificar sua oração. Não é do muito falar que se ouve, que Deus responde, mas é quando você fala com fé. Amém? Então, lá atrás nós tínhamos isso. Lá no Gênesis, você tem um Ló unindo com a sua filha. Lá no Gênesis. Então, eles estão voltando ao princípio, eles só não querem voltar ao princípio que Deus está nos levando ao princípio. Eles não querem voltar ao princípio que Jesus levou o homem ao princípio. Este princípio eles não querem. Quando Jesus veio na terra, que os apóstolos mesmo viram, os discípulos viram,
Então não convém casar-se. Moisés mandou carta de divórcio, o senhor fala que nem carta de divórcio pode dar? Então, Jesus teve que falar para ele, no princípio não foi assim. Em outras palavras, eu vim aqui para fazer vocês voltar ao princípio. Mas eles não quiseram, o mundo não quer. Esse princípio de um homem e uma mulher. Porque depois do princípio, era um homem e várias mulheres. Era poligamia. Isto é o que veio após o princípio. Mas no princípio, era um homem e uma mulher. Aí você vai vendo que a coisa vai deteriorando cada dia mais, até que chega ao cumprimento da Bíblia nos dias de Noé, de estar vivendo homem com homem, mulher com mulher. Aquilo já estava mostrando um papel de muitos milênios atrás do que seriam os próximos milênios e o que aconteceria no último milênio. Nós estamos no fim do tempo, quando os 2000 anos já passou e entramos no século 21, e agora vocês têm que saber que estamos no último tempo em que tudo que a Bíblia diz está acontecendo. Então, não te preocupes com que as leis, o que eles fazem com as leis, não te preocupes. Ore a Deus, viva a sua vida cristã, viva a sua vida limpa, sua vida santificada, sua vida cheia do Espírito Santo, e não te preocupes com o mundo. Senão você vai ficar surpreso. O que está acontecendo? Não, isso daí tudo tinha que acontecer. Todas estas coisas. E estas religiões, tudo isso tinha que acontecer. Essas milhares de denominações, tudo isso tinha que acontecer. Essas coisas, até as eras da igreja, elas vieram do princípio. Certo? Vieram de Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared, Enoque. Quando chegou Enoque, deu arrebatamento. Então nós viemos de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Essa era que nós estamos vivendo, que a noiva está ligada à era de Brana, porque ela está profetizando outra vez. Isto é para poder mostrar para as pessoas que Deus quer fazer vocês lembrar de que Ele mandou um profeta para nós no século atrás, nesse século passado. Ele está fazendo nós lembrar que a mensagem que nós temos, essa noiva profetiza outra vez, ela profetiza no século 21 a mensagem do século 20, final do século 20. Porque onde veio um profeta? Veio lá no primeiro século e agora no século 20. Nós não temos que profetizar a mensagem do século 1. A mensagem do século 1 foi restaurada pelo profeta do século 20, William Branham. Nós estamos aqui profetizando outra vez a mensagem que foi profetizada pelo profeta William Branham no século 20. Profetize outra vez. Isto é, o que foi pregado no século 21, profetize no século 20, profetize no século 21. Mas o que foi pregado no século 1, no primeiro século, seja restaurado no século 20. Por isso a Bíblia diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Agora Elias veio, que foi o ministério de Mombrana, para restaurar o que havia perdido durante estas eras todas, desde o século I. E foi perdida a verdade, perdida a doutrina apostólica, a ordem da igreja, a posição do homem, das mulheres, dos anciãos, dos moços, conselho que nós temos ali, aquilo tudo foi perdido. E as pessoas, o mundo, se perverteu cada dia mais. Então, quando chegou no século 20, Elias veio e restaurou
todas as coisas. Só que ele não só restaurou. Aí Elias veio e teve um ministério, porque sempre em três que o profeta mostra. Ele vem com o ministério de Elias, mas ele vem com o ministério Filho do Homem, isso tudo estava no Mombrana, e o ministério de sétimo anjo. Tudo está em três. Você vai ver, esta é a realidade para você observar do que Deus está fazendo por nós, exatamente no tempo que nós estamos vivendo. Então nós estamos aqui não para restaurar, mas para poder pregar outra vez, profetizar outra vez o que foi profetizado. Isto ao ponto de não termos um ministério vidente, certo? Que um profeta vidente foi como Paulo, como o irmão Brana. É um profeta vidente, sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que aconteceu. Agora, a noiva, ela tem a sua mensagem de profetizar outra vez. Esse é o ministério de João. Mas não é aquela vidência como teve o irmão Brana. Eu sempre tenho dito, nós, como noiva, nós vemos. O que nós vemos? O que o irmão Brana pregou. Os que não têm aquela visão que o irmão Brana teve, eles não veem. Eles são crentes na mensagem, mas eles não veem o que o irmão Brana pregou. Só vê o que o irmão Brana pregou a noiva, a esposa de Cristo, hoje, porque ela tem que profetizar outra vez. E para profetizar outra vez, ela tem que comer a profecia. Você tem que comer. O irmão Brana diz, no Velho Testamento foi dito para o profeta Ezequiel, come o rolo. No Novo Testamento foi dito, come o livrinho. E agora é o nosso tempo de comer o livrinho. Nós temos que tomar esta palavra e saber que Deus sempre tem um chamado em cada período. Ele tem um chamado. Mas eu queria falar de duas coisas, que Deus está em cada mensagem e Deus sai de cada mensagem. Entende? Deus esteve em cada mensagem, mas ele saiu de cada mensagem que ele esteve. Ele não ficou naquela mensagem. Quando ele sai daquela mensagem, ela denomina. Mas Deus está em cada mensagem. Então a gente vê aqui, ó, ele vem falando, saiam dela. Esta é a mensagem deste anjo que o irmão Brana ensina. Certo? Esse anjo é o profeta. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4 é o profeta que vem dizendo, sai dela, povo meu. E aqui nós temos, segundo o irmão Brana, nós temos 3 anjos. Nós temos o Billy Graham, e nós temos Oral Roberts, e aí nós temos o William Branham. Sai dela, povo meu. Então, em cada época, mas Deus esteve em cada mensagem. Ele esteve na mensagem de Lutero. Deus foi que ungiu Lutero para pregar o que ele pregou. Mas não deu toda a luz para ele. Então Deus, depois que pregou toda a mensagem através de Lutero, saiu daquela mensagem. Ele não ficou naquela mensagem. O povo luterano se denominou e ficou naquela mensagem. Deus estava fazendo algo mais à frente, saindo daquela mensagem para poder entrar noutra. Saiu da mensagem de Lutero para entrar na mensagem de Wesley. E logo vocês vê ele saindo da mensagem de Wesley, que é o tempo da santificação da igreja, para entrar na mensagem pentecostal, que é o período da restauração dos dons espirituais. Em cada tempo desse, Deus fez um chamado. Saiam dela. Saiam da Babilônia. Saiam da luterana. Saia da wesleyana. Saia da pentecostal. Ele veio sempre fazendo um chamado. Saiam. Por quê? Ele disse saiam, porque ele tinha saído. Porque ele diz vinde, porque ele está ali. Quando ele está dizendo vinde, é porque ele está ali. Mas quando ele diz saiam, é porque ele não está ali. Por isso ele, na porta de Laodiceia, ele está batendo. Se ele está batendo a porta,
ele não está em Laodiceia, ele está do lado de fora. Então, ele está dizendo, saiam dela, isto é, saiam de Laodiceia, saiam desse movimento de línguas, saiam desse movimento pentecostal, saiam desse movimento que você só cura enfermos, que você só dá saúde para corpo, venha receber saúde para a alma. É isto que Deus está fazendo um chamado, ele faz um chamado em cada tempo. Agora, a gente tem que acompanhar Deus nesse chamado. E você vê desde o Antigo Testamento, Deus estava na nuvem, mas depois Deus era no fogo, na coluna de fogo. E aí Deus estava no profeta. Então, ele veio fazer isso para nós também. Deus veio numa coluna de fogo para nós, em William Branham. Deus veio numa nuvem para nós, nesse tempo final, exatamente no século XX, ele veio para seu profeta naquele tempo. E aí Deus veio em seu profeta. É a maneira de Deus trabalhar, sempre chamando. Ele chama e depois diz, saia. A pessoa tem que sair daquele lugar, porque senão ela não recebe mais luz. Ela tem que sair daquele movimento, senão não recebe mais luz. A luz que Deus deu para Lutero, o Wesley tinha muito mais. A luz que Deus deu para Wesley, os pentecostais tiveram muito mais. A luz que Deus deu para o irmão Branham, olha para você ver. Aquela luz, o irmão Branham chegou ao ponto de ter uma luz que Deus falou para ele, não diga a ninguém. Por quê? Porque a noiva teria muito mais. Seria uma luz que viria, mas você teria que sair de cada movimento. Agora, não importa, irmãos, para mim o povo está assim, não importa o que diz a Bíblia, que uma geração lá no início era 120 anos no tempo de Noé, era 70 anos no tempo da Babilônia, era 40 anos no tempo de William Branham. Não adianta a Bíblia mostrar isso, e o irmão Branham veio mostrando isso para nós. Esse irmão Branham mostrou uma geração, 40 anos. Irmão Branham está dizendo, dentro de 40 anos, Deus vai falar para vocês saírem dela. Dentro de 40 anos, Deus vai vos chamar de novo. Deus vai fazer um novo chamado. Agora, para o povo da mensagem, não importa. Passou os 40 anos. Passou os 50 anos. Olha para você ver. Então, passou a geração. Passou 10 anos da geração. Já estão passando mais 7 anos, que são 17 anos daquela geração. Vai passando. E as pessoas, elas querem ficar na geração anterior. E o próprio irmão Branham avisou, antes de entrar na revelação dos selos, ele avisou, eu não estarei com vocês na próxima geração. Eu não estarei julgando as pessoas da próxima geração. E o irmão Branham sabia. Mas o povo da mensagem quer que o irmão Branham julgue os crentes do século 21. O irmão Branham estava mostrando para nós naquele tempo, eu não vou julgar os homens da próxima geração, eu vou julgar os homens da geração que eu vivi com eles. Agora você sabe, foi o William Branham que pregou. Adianta essa pregação para o povo da mensagem? Eles continuarão pregando e dizendo, Deus vai julgar o povo através daquela mensagem de irmão Branham. E qual a mensagem que eles têm? Primeira e segunda etapa. Totalmente errado. Primeira e segunda etapa nem foi mensagem do irmão Branham. Foram preparos para a mensagem do irmão Branham. Primeira e segunda etapa. Deus estava preparando para dar uma mensagem para o irmão Branham. O irmão Branham mesmo diz que a terceira etapa é que é a mensagem. Não foi lá atrás. E a terceira etapa o que foi? A abertura dos selos. E quem é que prega a abertura dos selos, ou pregou a abertura dos selos dentro de 40 anos da geração, que poderíamos dizer que serviria para o irmão Branham, porque a geração do irmão Branham anterior era pentecostal.
Aquela era uma geração pentecostal. O Pentecoste, no início do século XX. Irmão Branham já veio depois do meio do século XX. Com a mensagem, com a revelação e a mensagem dele, em 1963. Eles não podem aceitar isso. O povo da própria mensagem não pode aceitar, porque eles estão querendo que o irmão Branham faça algo que o irmão Branham não pode fazer. Eles estão esperando o irmão Branham ir para Jerusalém, quando o próprio irmão Branham diz que ele não vai. Perguntar para ele se o nosso Elias vai também aos judeus. Ele diz não. Deus levanta sempre um daquela nação. Então, não é o irmão Branham, mas eles teimam que é o irmão Branham. Eles têm um avião esperando para o irmão Branham ressuscitar e pregar no mundo inteiro. Um avião de 1960, eles têm. Agora, que diferença tem eles com a mensagem de Maomé? Porque no tempo de Maomé não podia ser avião, que era cavalo. Então, eles têm a mensagem de Maomé até hoje, que Maomé vai ressuscitar e vai montar num cavalo também, para poder pregar no mundo, de cavalo. Olha para vocês verem. Assim, o povo do irmão Branham pegou a era do tempo que o irmão Branham viveu, a era do avião. Foi exatamente o tempo que o irmão Branham veio, a era pentecostal. Foi a era do avião. E que ele veio, mas ele pregou uma mensagem: sai dela, povo meu. Ele veio na era de Laodiceia e pregando para o povo sair da era de Laodiceia. É isto o que tem acontecido com a noiva. Irmão, só a noiva sai da era de Laodiceia. Só a noiva, os outros vão ficar lá. Eles vão esperar no profeta, quando o próprio irmão Branham, ao perguntar para ele se a noiva tinha um ministério, ele diz que sim, teria um ministério. É o ministério da hora. Será tão humilde? Tudo claro o irmão Branham deixou. Mas eles querem que o ministério seja do irmão Branham. Mas não é o homem Branham mais, filho. O homem Branham já veio, já pregou, fez o que tinha que fazer por nós e Deus o recolheu. E agora a sua mensagem ficou dentro daquela geração, gente. Dentro da geração do irmão Branham. Eu não estarei com vocês na próxima geração. Eu não vou nem mostrar tudo para você. Uma que eu vim para falar uma coisa e me veio outra hora que cheguei aqui. Para poder mostrar esses pontinhos para as pessoas de que elas estão preocupadas, atônitas. Oh, me desculpe, não tem acontecimento no mundo que faz eu ficar atônito. Ou eu estou louco, sou insensível. Pai com filha vai casar, filho com mãe. O povo já deixou da mensagem, os dias do Filho do Homem, eles não viram. Então por que se preocupar com essas outras coisas? E se eles estão preocupados com essas coisas, por que vamos nós preocupar com as mesmas coisas que eles estão preocupados, sendo que o nosso ministério é exatamente profetizar outra vez? É dos dias do Filho do Homem para cá. Nós sabemos que tudo isto está na Bíblia, tudo isso vai acontecer. A ciência multiplica, o amor esfria. Isso é Bíblia. E você vai esperar o que mais? Um povo que diz ter amor, mas não sabe diferenciar o amor, nem o amor filéu. Conheceriam eles o amor ágape, que é o amor de Deus? O amor fraternal, é difícil ter o amor fraternal. Não tem o amor fraternal, tem ódio um irmão do outro, tem raiva um irmão do outro, tem problemas um irmão do outro que não quer nem olhar, nem conversar. O que você espera? As pessoas não sabem o que é amar.
Elas acham que amar é tratar só bem. Irmão Branham veio e diz, o amor para Deus é amor eletivo. Não é esse amor que nós pensamos, me dá algo que eu faço algo para você. Isso não é amor, isso é troca. Mas o amor verdadeiro, irmão Branham diz, é amor eletivo. Eles não entenderam Deus porque eles estavam pensando no outro amor, de outra forma do amor. Mas quando Deus está manifestando, é amor de eleição. Você nasceu para aceitá-lo e você veio para rejeitá-lo. É isto. E então ele vem e diz, vinde a mim, aí você vem. Quando ele sai dali, ele diz, sai daí, saiam dela, você sai. Você ouve a voz, venha, você vem. Eu ouvi várias vozes de Deus. Ele me chamou ao pentecostalismo, sim, eu não conhecia outra coisa. Mas como foi Deus? Deus ainda estava no pentecostalismo. Quando eu estava lá, em 1970, eu dou graças a Deus, Deus ainda estava no Brasil. Mas nos Estados Unidos, ele já tinha saído fazia tempo. Mas no Brasil, ainda Deus estava operando. E eu aceitei o movimento pentecostal, logo aceitei a mensagem do profeta. Ele me chamou ao pentecostalismo, eu orei, eu falei língua estranha, eu orei pelos enfermos, fiz vigília, fiz serenata. Foi aquela beleza. Aí um dia de saiam daí, saiam dela. Eu vou discutir com Deus. O senhor que me chamou aqui, não, eu te chamei enquanto eu estou do lado de fora. Saiam dela. Aí saí da pentecostal, vim para a primeira e segunda etapa, que é o que se entendeu na mensagem no Brasil, é primeira e segunda etapa só, ninguém nunca ensinou, terceira puxada, revelação dos selos, trovões, novo nome, nunca ninguém ensinou isso para nós. Então nós saímos da pentecostal, viemos para a primeira e segunda etapa. E Deus estava na primeira e segunda etapa quando o pastor Joaquim Gonçalves Silva começou essa mensagem. E até quando o irmão Arkel Rússio Martins trouxe a mensagem dos Estados Unidos, aqui para o Brasil, para Campinas, para o Monte do Senhor. Deus estava nisso daí, trazendo. Deus esteve nesse movimento de chamar o Brasil e 7 nações vizinhas no evangelismo. Deus esteve com o ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Ninguém pode negar. O ministério foi feito, as pregações foram feitas, foi evangelizado, chamou o povo. Vocês, que é do meu tempo lá, vocês lembram? O pastor Joaquim sempre usou eco, né? Entre eles, sai dela, povo meu. Bonita aquilo lá chamava a atenção da gente. Lá em 1973, olha que eu sou velho, hein? Tem gente que nasceu depois desse tempo. E eu estou aqui falando exatamente desse tempo. E eu saí e criei na mensagem na primeira e segunda etapa. Mas depois do ano 2000, Deus veio e disse, sai dela, povo meu, eu outra vez. Sai. Depois do ano 2000, mas sai. O senhor me chamou para esse movimento? Sim, eu te chamei, mas eu já saí daí. Agora é terceira puxada, agora é revelação de selos, agora é revelação do novo nome. E é isso que você tem que perceber, a maneira de Deus te chamar. Ele te chamou, Deus faz um chamado, saiam dela. Aqui é um parágrafo 63, advertência depois juízo. Agora Deus dando aviso, preparem-se para um juízo, as bombas atômicas estão nos hangares, está tudo preparado. E Deus, antes de permitir que isso suceda, Ele faz um chamado, como fez em Sodoma, saiam dela. Preparem-se, algo vai suceder. Em cada mensagem Ele fez isto. Aí, deixa eu ler aqui, porque eu não posso terminar sem ler esses 3 parágrafos anteriores aqui, advertência, depois juízo, 61, 62. Agora, Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. O irmão Branham está dizendo, Deus é essa mensagem de Billy Graham. Então, agora o irmão Branham não está falando em Lutero nem Wesley. O irmão Branham já está aqui na frente.
tratando conosco e dizendo para nós, Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Foi exatamente Billy Graham trazendo sua mensagem para a igreja nominal, metodista, batista e assim por diante. Ele vem trazendo esta mensagem. Deus está nessa mensagem de cura divina para a igreja pentecostal. Aí ele já está mostrando, Deus está na mensagem de Billy Graham, Deus está na mensagem de Oral Roberts. É isso daqui, ó. Deus está na mensagem de cura divina para a igreja pentecostal. Agora, quem é que vai pregar isso? Deus está na mensagem à noiva. Ele não falava dele, ele falou dos dois mensageiros, ele falou de Billy Graham, falou de Oral Roberts, mas não falou dele. Deus está nesta mensagem da noiva. Então, eu que sei que Deus está na mensagem da noiva. Agora, a mensagem da noiva não é primeira e segunda etapa. Se o povo da mensagem pudesse entender que se não era a mensagem de William Branham, primeira e segunda etapa, também não é a nossa mensagem. A mensagem de William Branham era a terceira puxada. A mensagem da noiva é a terceira puxada. Por isso Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém, porque era a mensagem dele. Não diga a ninguém, porque quando viesse o ministério da noiva, então a noiva comeria o livrinho e diria o que o irmão Branham não pôde dizer. Eles vão crer agora. E eu queria que vocês entendessem, do Brasil, fora do Brasil, vocês de Portugal, África, Estados Unidos, já pensou bem se tivesse algum eleito lá no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville? Eu pensei nisso, eu já pensei que poderia, e são pensamentos novos, que eu pensei, poderia levantar algum homem na mensagem que cresce na terceira puxada, que falasse o inglês, e que fosse, que ele tivesse condições financeiras, e fosse aos Estados Unidos, e pregasse, lá para aquela cidade mesmo, onde o irmão Branham viveu, com a sua mensagem, fosse lá e pregasse a mensagem do irmão Branham, que o irmão Branham não pôde pregar. Esta é a terceira puxada. Alguém que tivesse a unção para ir lá nos Estados Unidos. Será que teria algum eleito? Fica no ar isso aí. Teríamos algum eleito lá? Que o pregador não fosse para lá por causa dos dólares, não. Fosse vendo a revelação, que a mensagem, a terceira puxada do irmão Branham não pregou, e lá nos Estados Unidos precisava de um homem para poder pregar isso para eles, outra vez, e mostrar para eles, daqui é outra vez, isso daqui ó, é a esposa que comeu o livrinho, e está pregando outra vez a mensagem de William Marion Branham. Eu sei que eles não iam dar ouvido, não dá ouvido, o povo... Depois que eles acostumam com uma coisa, eles não deram ouvido a Jesus, falaram bem de Moisés, mas de Jesus não, Jesus disse, tu és Beelzebul. Mas falaram bem de Moisés, e acharam que Moisés era pai deles, e que Abraão era o pai deles, e Jesus teve que identificá-los. Olha, Abraão não é o vosso pai, se Abraão fosse o vosso pai, vocês me amariam. O vosso pai é o diabo. Você acha que eles iam gostar? Você acha que alguém dos Estados Unidos gostaria se fosse um pregador ungido falando inglês, levando a mensagem do irmão Branham em inglês? A mensagem do irmão Branham, terceira puxada, que a mensagem que o irmão José Branham prega, não é a mensagem do irmão Branham, é o livro do irmão Branham, certo? É a leitura da mensagem do irmão Branham. Mas a pregação, a terceira puxada que o irmão Branham pregou, a abertura dos selos, se um de lá despertasse, se eles mesmos se despertassem a pregar uma coisa dessa lá e mostrasse para o povo lá essa realidade, esta verdade, para este dia, lá dentro de Jeffersonville, já pensou que beleza? Uma mensagem ali mostrando, essa é a mensagem de William Branham, essa terceira puxada, visão da tenda, já cumpriu. Revelação dos trovões, é isso. Dos 7 selos, é isso.
Mostrar para ele, isso que é a terceira puxada que o William Branham ouviu de Deus, não diga a ninguém. Porque era uma mensagem que a noiva ia comer o livrinho. Comer o livrinho quer dizer comer a revelação. Comer a revelação. Irmão Branham tomou a palavra na mão. A palavra na mão. Mas comer o livrinho ali é João, a noiva, que come o livrinho e profetiza outra vez. Se é para profetizar outra vez, é porque o William Branham não está na terra. Então, quem vai profetizar? A noiva, o João, vai profetizar outra vez. Mostrar para eles o que é que o irmão Branham não pôde pregar. E agora o irmão Branham, a mensagem do irmão Branham, que foi uma mensagem que Deus chamou nós da Pentecostal e disse, saiam dela. Nós saímos da Pentecostal, viemos para a primeira e segunda etapa, aquela alegria, maravilhosamente fui abençoado, lá no princípio, 1973, que coisa abençoada. Aí depois de 27 anos, Deus vem e diz, sai dela, outra vez, Senhor, não tem nem pergunta, sai dela, povo meu, sai desse tipo de movimento. Você ainda não conhece a terceira puxada, você ainda não comeu o livrinho, então sai dela, sai de Laodiceia. Em Laodiceia você não pode comer o livrinho, sai de Laodiceia, coma o livrinho. Amém? Olha, isso aqui é bom. Portanto, encontramos que todos eles estão sendo chamados, um a isto, outro aquilo, e a isto e aquilo outro. Primeiro, Deus chamando a igreja fora do mundo. Através de quem? De Billy Graham. Deus chamando a igreja ao arrependimento, fora do mundo. Arrependei-vos e convertei-vos. Segundo, chamando a igreja, na igreja denominacional, a Pentecostes. Ele sempre está chamando de uma para outra. Chama do movimento para outro, do movimento de Wesley, ele chama para o movimento de Oral Roberts. Aí está. E agora? O chamado à noiva fora de Pentecostes. Interessante que muitos pastores hoje estão iludidos, levando a igreja ao movimento pentecostal, a emoção, a tremura, a bambeza, a cair. Enquanto o irmão Branham tirou nós tudo disso, o próprio irmão Branham diz na festa das trombetas que esse ministério veio para nos tirar do movimento pentecostal. Esse ministério da terceira puxada nos tirou do movimento pentecostal. Amém? Aleluia. Isso é muito bom. E aí Deus, aí ele vai falar de Lutero que eu falei antes. Mas isso daqui, para mim, é muito importante, a maneira de Deus trabalhar. E agora, neste momento final, o que Ele está fazendo? Ele está chamando o povo da mensagem. Para quê? Para sair da mensagem. Não entendo. Os pentecostais não entenderam até hoje que Deus está chamando um povo dentre eles para fora. Eles não entendem. O povo da mensagem também hoje não entende que Deus está chamando. Saiam dela. Dela. Quem? Da mensagem. No tempo de irmão Branham ele está dizendo, saiam dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Era irmão Branham pregando uma mensagem, tirando o povo do pentecostalismo de Laodiceia para a mensagem. Primeira e segunda etapa. Foi o que o irmão Branham teve no início, muitos anos. Mas depois, neste final, essa é a mensagem da noiva. Eles não vão crer nisso, eles não creram na mensagem de Jesus, não creram na mensagem de Branham. Você acha que eles vão crer hoje na nossa mensagem, aquilo que nós pregamos, que é a repetição dos acontecimentos que já aconteceram em todas estas épocas? Deus veio chamando um povo, de dentro de um povo, Deus veio chamando, e saiam dela. Agora ele vem e diz, sai da primeira e segunda etapa, sai dessa mensagem e entre na terceira puxada. É outra mensagem? É a terceira etapa que o povo não conhece.
É a revelação dos selos, dos trovões. Por isso, quando fala novo nome, eles arrepiam. E fala em revelação de trovões, eles não querem nem ouvir. Fala, os 7 selos foram revelados. Ele diz, vocês não fiquem escutando esse povo que prega revelação, não. Eles falam isso. Eles falam, Eva quis saber e caiu. E eles não percebem que hoje, você não querendo saber que vocês caem. Esse tempo é assim, no tempo da noiva é assim. Se você não quer saber o que Deus está fazendo com a noiva, você cai como a primeira Eva caiu. Então, o que tem que fazer? Fazer exatamente aquilo que Eva não pôde fazer. Aí você vai fazer. Ela não pôde ficar com a palavra, você fica com a palavra. Sai desses movimentos, sai das emoções. Não crê nesse tipo de emoção. Deus te tirou do tipo de emoção. Vem a emoção pentecostal. Brana veio tirar nós da emoção pentecostal para a realidade. Ele diz, é uma realidade. Pentecoste não é uma denominação, não é um sensacionalismo. Pentecoste é uma realidade. Você tem que sentir isso real na sua vida. A mensagem não é uma denominação, é uma realidade. Estes selos não é uma denominação, é uma realidade. 7º selo ser Brana, 7º trovão é Brana, 7 letras do nome é Brana, é novo nome. Isso tudo é claro, isso é uma realidade da mensagem. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de parar e ouvir a sua palavra enquanto é tempo. E nós temos uma mensagem que dentro de 40 anos, daqui a mais 20 anos, esta mensagem tem que vir outra. Tem que vir outra. Se o Senhor não vier dentro de 20 anos, eu sei que algo vai acontecer. Mesmo que o Senhor pode alongar mais um pouquinho esses 40 anos. Mais que aos últimos 40, mas na realidade, Pai, tudo que tinha que acontecer, está acontecendo dentro de poucos anos, Senhor. Dentro de 100 anos, nós saímos aí do cavalo, da carroça, e fomos à nave, fomos aos grandes computadores, e agora os pequeninos computadores, microcomputadores de bolso, relógio, e tanta coisa tão simples, Senhor. Eu sei que o Senhor já fez tudo isso. A ciência multiplicou, o amor esfriou. Não há amor mais para com a sua palavra, não há amor mais de irmão para irmão, de irmã para irmã. O seu profeta diz que esse verdadeiro amor só iria existir entre o seu povo. Oh Deus, que esse povo entenda, se eles não são povo de Deus, por isso não ama um ao outro, não entende um ao outro, não fala um com o outro, não corresponde um com o outro. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, só não podemos andar de mãos ligadas ao pecado, mas nós falamos com todo mundo, ouvimos as pessoas, conversamos com todo mundo, mas nós temos uma mensagem neste tempo: saiam dela. Saiam dela, venham para a mensagem. Quem tem sede, venha a mim e beba. O Espírito, a esposa e o profeta diz, venha. Pai, ajuda estas pessoas a vir enquanto é tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.